tá certo? É isso que você tem que se atentar aí, tá? Porque, como eu falei, são coisas complementares, são coisas. Para você entender uma, você tem que entender outra, né? Enfim, só esperar mais 2 minutinhos aí, gente, que a gente começa, tá certo? Deu um tempo bom aí de vocês chegarem. Bom, vamos começar aqui então, oficialmente, a nossa brincadeira. Então, hoje, gente, a gente vai começar aqui, oficialmente, né? Falando sobre cônicas, tá? Cônicas. E a gente passou esse tempo todo falando sobre vetores, e retas, e planos, e aí a gente chega aqui em cônicas, a gente fica até um pouco assustado, porque você pode se perguntar. Inclusive, Rebeca pode começar a gravar, eu esqueci de falar, inclusive. Acho que você já tá gravando, né? Enfim, show de bola. E aí, a gente chega em cônicas e a gente fica, caramba, o que é que isso tem a ver com o que é que cônicas tem a ver com isso tudo, tá? Depois eu faço um comentário, vocês vão ficar um pouco confusos, mas me lembre depois de fazer um comentário do que é que cônicas tem a ver com isso tudo, tá? Mas inicialmente, gente, o que que é uma cônica? Primeiro, né? Quando a gente. O que acontece? As cônicas, né, que a gente vai dividir aqui, elas são extraídas, elas são obtidas a partir, né, é, de seções planares que nós extraímos do que nós chamamos de cone duplo de revolução. Como assim, né? Um cone duplo, gente, primeiro, né, o que é um cone, né? Um cone é uma estrutura dessa aqui, né, ó. Vê, isso aqui é um cone, né? Um cone que é uma figura espacial que a gente vê lá na escola, tá certo? A gente vê lá em geometria espacial na escola. Um cone é isso aqui, certo? Isso aqui é um cone, tá? Um cone duplo, ele é literalmente, digamos assim, um cone duplo. É quando a gente pega um cone e duplica ele, coloca um outro cone de mesma base posicionado embaixo dele. Então, você tem um cone aqui, e aí você tem outro cone posto dessa forma aqui. Perfeito? A gente pode visualizar dessa maneira. Na verdade, me perdoe, gente. Me perdoe, tá? Eu tô até me confundindo. Desculpa, 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 desculpa. Vacilei. Seria assim a disposição, tá? Me desculpe. Eu tenho aqui o cone. Tenho aqui o primeiro cone, certo? E o outro cone, ele vai ficar posicionado de tal modo que ele vai ficar assim, ó, vê? Tenho aqui esse primeiro cone, certo? O outro cone, ele vai ficar literalmente posicionado assim, ó. Peguei outro cone, ele literalmente fica posicionado dessa maneira aqui, ó. Eu giro ele, coloco aqui em cima. Agora sim, giro ele, coloco o vértice dele aqui em cima, certo? Então estão aqui, ó, meus queridos cones. Deixa eu fazer aqui a parte de trás para vocês visualizarem eles melhor, né? Tá certo? Lembrando tudo isso tridimensionalmente, tá, gente? Então tá aqui os meus dois cones, né? Esse aqui é o teu cone duplo de revolução. É dele, gente, que a gente extrai as nossas queridas cônicas. E que nem eu falei, as cônicas, elas são resultado de uma seção planar extraída desse cone duplo de revolução. Como assim? Eu pego aqui um plano, literalmente eu pego um plano, certo? Imagine, eu pego aqui um plano e faço um corte nesse nosso amigo aqui, tá? Eu literalmente faço um corte nesse cone duplo e aí eu vou ter, né, o que nós chamamos de cônica sendo formada. E aí a cônica ela vai ser o resultado da figura formada a partir da intersecção desse cone duplo de revolução com a seção planar transversal,
tá certo? Que eu vou estar passando sobre ele. E aí, né, a gente vai ver que existe a elipse, a circunferência, a parábola e a hipérbole, que a gente tradicionalmente vê. E aí, essas cônicas, elas vão ser geradas a partir de diferentes posições com diferentes posições que eu disponho o meu plano nesse cone duplo de revolução, certo? Então, por exemplo, olhem aqui, gente, olhem para a minha câmera aqui. Eu estou aqui, por exemplo, com essa garrafa. Vamos dizer que é um cone duplo de revolução, tá? Vamos dizer que é a parte de baixo do cone. Se eu fizer um corte assim, vai me gerar uma certa cônica. Se eu fizer um corte assim agora, vai me gerar outra cônica. Se eu fizer um corte assim, vai me gerar outra. E assim vai. A gente vai começar a ver aqui, né, a primeira cônica, né, que na verdade, digamos assim, a gente começa a ver ela porque realmente é a cônica mais simples que tem, tá certo? Que é a tua circunferência. Gente, a circunferência, o que acontece com ela, né? A nossa amiga circunferência, ela é gerada. Vou colocar aqui, tá? Gerada a partir de uma seção planar, digamos, deixa eu ver como é que eu posso colocar isso, perpendicular, né? Perpendicular ao eixo Y. Ou paralela ao eixo X, né? Você pode pensar assim também. Ou seja, é isso aqui que eu fiz, ó. Por que você acha que eu comecei por esse caso aqui, né? É literalmente quando eu faço isso aqui, ó. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui essa figura, vou colocar ela para a gente analisar com calma aqui embaixo. Ó, vê só. Quando eu pego aqui, ó, essa figura de novo, tá muito grande, né? Vamos diminuir. Vê só. A circunferência ela vai ser extraída a partir desse tipo de posicionamento aqui. E aí a intersecção do plano com o teu cone duplo vai gerar a tua circunferência. De fato, né? A gente vai ter uma estrutura que vai estar mais ou menos assim, ó, vê? Estão vendo? Quando eu intersectar o plano com o cone duplo, você vai ter uma estrutura dessa. De fato, gente, imaginem, vocês com um cone na mão. Pô, tu corta o cone assim, de maneira perpendicular ao eixo Y. Puf! Tu fez um corte no cone, né, dessa forma aqui. Você vai ter lá o toco, né, que sobrou, vai ter uma circunferência. E isso aqui, né, é a primeira cônica que nós estaremos observando. É a circunferência. Vou até colocar de outra cor. Essa aqui é a tua circunferência. Gerada a partir dessa seção gerada por esse plano, né? Esse plano π, né? Chamamos de plano π. Esse plano π, ele vai gerar a circunferência dessa forma. Se eu tivesse colocado esse plano de maneira inclinada, não ia gerar uma circunferência, certo? E aí, gente, claro, as outras cônicas, elas vão ser geradas de outras formas. Só fazendo um breve comentário. Se eu tivesse feito, por exemplo, um corte com esse plano, sem ser de maneira perpendicular ao eixo Y, né? Eu teria gerado o que a gente chama de elipse. Né? A elipse, ela é assim, ó, vê? A elipse é assim, ó, vê? Aproximadamente assim, tá? A gente vê, na verdade, que a circunferência, ela é um caso particular de elipse. Ou seja, a gente vê o caso de circunferência antes, porque, de fato, digamos assim, é um caso mais simples, um caso mais elementar, mas tenham em mente que nada mais é do que um caso de elipse, tá certo?
Deixa eu colocar uma coisa aqui, viu, gente? Na nossa. Na minha câmera aqui. Pronto. Então é isso. E aí, gente, o que é importante a gente saber sobre cada cônica? É interessante, é obrigatório, na verdade, que nós saibamos a sua, de como é que ela surge, né? Qual é a sua origem, e sabemos a sua equação. A equação da circunferência é uma equação desse tipo aqui, ó. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí você fala, Spine, eu não estou entendendo absolutamente nada que você está falando. Relaxa o coração, veja. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos analisar isso aqui. Veja, essa aqui é a equação da tua circunferência. O que é que cada coisa que você está observando aqui nessa equação significa? Vamos considerar aqui um gráfico, tá? Um plano cartesiano, para a gente entender que danado essa equação nos diz, né? Veja, gente, a circunferência e todas as cônicas, elas podem ser representadas graficamente, né? E a circunferência, ela tem uma representação assim. Literalmente, né? Que nem uma circunferência. Então, assim, ó. Peraí, deixa eu fazer direito. Peraí que tá feio. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro a circunferência, depois eu faço o eixo. Pronto. Tá aqui, ó. Essa é a maneira com a qual você vai ver a circunferência sendo exposta no gráfico. É literalmente uma circunferência. Certo? O que é que cada coisa aqui na equação significa? Eu vou colocar aqui um C, gente, para a gente chamar de circunferência, tá? Para a gente diferenciar com outras coisas. Vocês lembram que quando eu ia falar sobre plano, eu colocava um π assim, ó, antes da equação do plano. No caso da circunferência, eu vou colocar, nesse caso, um C, tá? Bom, o que cada coisa nessa equação significa? Esse x0 e esse y0, né? Eles são as coordenadas do centro da circunferência, tá? Então, coloca assim, ó. Onde x0 e y0 são as coordenadas do centro da circunferência. Aí você fala, ô Spine, como assim do centro? Veja, a circunferência, ela vai ter um centro, né? Ela vai ter uma posição central, tá? Essa aqui vai ser as coordenadas desse centro, desse ponto central, vão ser x0 e y0. Nesse caso aqui, gente, a gente tem uma circunferência centrada na origem, né? Do ponto cartesiano. Que ponto é esse aqui? É o ponto 00, né? Nesse caso. Mas podia não ser, né? E se ela não tivesse localizada na origem? Né? Então, por exemplo, vamos dizer que você tivesse um caso assim, ó. Que a equação, que o plano cartesiano tivesse assim, ó. Aí mudou a história, né? O x0 e y0, ele com certeza aqui não estão localizados na origem. Perfeito? Aqui, na verdade, o x0 e y0 vão estar aqui agora, ó, nesse centro aqui, ó. O centro mudou. Essa que é a ideia. Eu não falei sobre isso, mas só para revisar, né? Lá na escola a gente vê. Gente, eu vou perguntar aqui, eu queria que alguém me dissesse a resposta. Qual é a diferença, tá? Qual é a diferença entre círculo e circunferência? Me digam aí. Ninguém sabe? Ninguém sabe, sério mesmo? Me digam aí, que não. Me digam assim, não sei.
Só para ter certeza que vocês estão prestando atenção. Opa! Nosso amigo Guilherme, exatamente, ó, Guilherme e Isa acertaram. Exatamente. Quer dizer, na verdade, Guilherme quase acertou, tá? Pronto, Isa acertou perfeitamente. Isa acertou perfeitamente. Isso. Show de bola. Exatamente, gente. A circunferência, ela é o contorno. O círculo é a área como um todo. Então, por exemplo, isso aqui é uma circunferência, ó. Isso aqui, por outro lado, é um círculo, ó. Ó. Isso aqui é um círculo. Tá? Isso que está à esquerda é uma circunferência. Isso que está à direita é um círculo. O círculo, ele tem toda a sua área preenchida. As circunferências são um contorno, tá? E aí, gente, veja. A circunferência, né? Ela, se a gente for pensar direitinho, veja. A nossa circunferência, uma definição bonita de circunferência, né? Que a gente pode considerar, é que a circunferência, ela é um conjunto de pontos equidistantes a um centro. Certo? Esse centro que eu vou estar chamando de x0, y0, tá? De fato, gente, a circunferência, ela nada mais é do que um conjunto de pontos equidistantes do centro. Por exemplo, se eu pegar esse ponto azul aqui e esse ponto laranja, eles têm uma distância igual aqui em relação ao centro, né? Concorda comigo? Esse cara aqui e esse cara aqui têm a mesma distância, que é o quê? Que é o raio. Essa é a ideia da circunferência. Ó. Ambos aqui têm uma distância igual a r. Ah, espanei esse ponto aqui, ó, esse ponto preto, vai ter a mesma distância também, ó. A distância dele até o centro aqui é r. Tá entendendo? Ou seja, a ideia da circunferência é essa. Gente, tem um termo, veja, tem um termo, eu acho esse termo muito bonito, sabe? Tem um termo muito bonito na geometria que a gente usa para isso. Sabe o que é? Lugar geométrico. Tá? Lugar geométrico, certo? O lugar geométrico, gente, o que é que ele se trata? Quando a gente fala assim, lugar geométrico, a gente está querendo dizer o espaço geométrico, o espaço, nesse caso, no plano bidimensional, que satisfaz certa posição. Isso é que são as cônicas. Vocês vão ver que, eu não acabei de falar que a circunferência ela é o conjunto de pontos equidistantes de um determinado centro, de um determinado ponto. A parábola, ela vai ser o conjunto de pontos que tem outra característica. A elipse, ela vai ser o conjunto de pontos, entendeu? Cada cônica, ela tem uma característica. Para cada cônica, existem as condições, as características do lugar geométrico, que definem os seus respectivos pontos. No caso da circunferência, a circunferência é a cônica que possui pontos equidistantes em relação ao centro, que eu estou chamando de x0 e y0. Entenderam, gente? Então, essa que é a ideia, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente tinha lá a nossa reta, né? Então, quando a gente tinha uma reta no gráfico assim, ó, né? Eu tinha uma reta, vou deixar a reta de preto, ó. Puf, tinha uma reta aqui, ó. A reta, ela era um conjunto infinito de pontos, né? Que seguiam certa ordem, apontando ali para o vetor diretor da reta. Aqui, a circunferência ela tem outra característica. Tá vendo o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Entendeu? Geometria analítica é isso, gente. Então, a circunferência é isso aí. A questão é que, quando a gente pega aqui a nossa equação na circunferência, nem tudo é um mar de rosas. A gente tem que ter a noção do seguinte. Vamos lá, gente. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos lá. Um exemplo aqui, tá? X menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a 25. Gente, a partir dessa equação aqui da circunferência, desse exemplo que eu dei aqui, é uma circunferência, certo? Concorda comigo? Porque tem exatamente a estrutura aqui, ó.
A partir dessa informação, me diga, quem é o raio dessa minha circunferência? Ora, se aqui na estrutura da equação, o raio ao quadrado, esse cara que está aqui no segundo membro da equação, R ao quadrado vai ser isso aqui, né? Vai ser 25, concorda? Ou seja, R ao quadrado vai ser igual a 25. E, portanto, o R vai ser igual a 5, que é a raiz quadrada de 25, tá? Na verdade, seria mais ou menos 5, né? Mas como a gente está falando de geometria, menos 5 não tem sentido, né? Então, o raio é igual a 5. Gente, quem seria o centro dessa minha circunferência? Me diga. O centro. Ora, aqui na estrutura da equação eu tenho x menos x0 menos y menos y0. Ou seja, são esses caras aqui que vão ser meu centro, né? Dito isso, gente, me digam, quero que vocês me digam. Quem é o centro dessa minha circunferência? As coordenadas do centro. Digam aí. Quem é x0 e quem é y0? 2 e menos 5? Exatamente, Guilherme. Eu coloquei de propósito esse exemplo aqui porque muita gente se confunde. Muita gente vai falar, Spire, entendi. O centro vai ser menos 2 e 5, né? Não. Na fórmula, observe, na equação da circunferência, né? Eu não gosto de usar esse termo fórmula. Na equação da circunferência, aqui você tem um menos, ó. Ó o menos aqui, tá vendo? Do mesmo modo que você tem um menos aqui. Então, se o x0 aqui é menos 2, é porque ele já sofreu o efeito do menos aqui, ó. Então, na verdade, o x0 é menos 2, que é 2. Do mesmo modo que o y0, ele tem um negativo aqui, ó. Tem um menos, né? Então, se aqui é mais 5, o y0 vai ser menos mais 5, que é quem? Menos 5. Ou seja, o centro é dado por 2 e menos 5. Acabou, né? Aí é só você montar o gráfico, né? Com isso aqui, vamos montar o gráfico disso aqui? Ó, o gráfico disso aqui vai ser como? Tá aqui, faz o eixo, ó, de boa. Você chega, exercitem essa habilidade de vocês de fazer o gráfico, tá? É importante, porque é cobrado. E assim, é simples. Não precisa fazer um gráfico perfeito. Gente, é um esboço, gente. Eles exigem um esboço que você faça, às vezes, tá? Então, vamos lá. Como é que você monta o gráfico de uma circunferência? Você começa... Olha, veja bem, você vai escutar isso aqui, você não vai esquecer mais. Quer montar o gráfico de uma circunferência? Sabe por onde você começa? Ó, aqui, ó. Pelo centro. Primeiro, você identifica o centro. Até porque... Veja, gente, qual era a definição de circunferência que eu botei aqui? O conjunto de pontos equidistantes a um centro x0 e y0. Esse aqui é o lugar geométrico. Esse aqui é o lugar geométrico da nossa circunferência. Ou seja, você vai começar pelo centro e sair fazendo lá os pontos equidistantes. Ou seja, tá aqui, né? Vou fazer a circunferência. Ó, vou começar pelo centro, né? Ponto 2 menos 5. Que ponto é esse? Faz aqui, ó. Estabelece aqui, ó. Vamos dizer que aqui é 1. Aqui vai ser 2, 3, 4, 5. Agora vamos para baixo, ó, no eixo Y. Aqui é menos 1. Aqui é menos 2. Aqui é menos 3. Espera, aqui ficou feio. Aqui é menos 1. Aqui é menos 2. Aqui é menos 3. Aqui é menos 4. Deixa eu estender aqui, gente. Aqui é menos 5. Não é isso? Pois bem, o centro vai estar localizado no ponto 2, 5, né? Ou seja, nesse ponto, no ponto que tem coordenada x igual a 2, ó, e y igual a menos 5. Tá? Propósito, deixa eu botar isso mais bonitinho, né? Menos 5. Ou seja, nesse ponto aqui, ó. Chacar de preto. Nesse ponto aqui. Não é não, ó? 2 no x, menos 5 no y. Então, para eu construir o gráfico da circunferência, eu vou fazer aqui o seguinte. Ei, eu não sei que o raio é 5, gente. Eu não sei que o raio é 5. Se o raio é 5, todo ponto vai ter a distância de 5 em relação a esse ponto central aqui. Então, vê. Se aqui no eixo y... Aí você escolhe, né?
Vamos lá, se aqui nesse eixo Y eu estou em menos 5, se eu subir 5, eu vou ter, por exemplo, a localização de um ponto da circunferência, né? Ou seja, eu vou subir 5 aqui, ó. Põe. Isso aqui é um segmento de 5 unidades de distância. Até porque aqui é menos 5, né? Menos 5 mais 5 é zero. Então, obviamente, eu vou parar lá em cima, né? Aqui, ó, no eixo X. Então, isso aqui é o raio. Ou seja, toda a minha circunferência vai ser construída em volta disso. Tá? Ou seja, você vai ter uma brincadeira assim, ó. Peraí, deixa eu fazer mais bonitinho, né? Pra vocês não rirem de mim. Ah, uma coisa. Deixa eu até melhorar isso aqui. Vai, deixa eu fazer direito. Eu tô de vacilo com vocês. Peraí. Vê. Tive até uma ideia melhor aqui pra incentivar vocês a saber construir melhor o gráfico. Vê. Faz o seguinte. Coloca aqui, ó. Deixa eu destacar aqui o eixo, esse outro eixo também, né? O x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E aqui em cima também. 1, 2, 3, 4, 5. Vê só. Faça 4 raios, tá? Um para cima, um para baixo, um para a esquerda e um para a direita. Vai te ajudar muito, ó. Vê. Ó. Um para cima, vai chegar nesse ponto aqui, né, ó. Que eu estou destacando de preto. Um para direita. Ora, se ele tá no... Vê, gente, se ele tá no X aqui, ó, no 2, se ele for 5 para a direita, ele vai chegar no 7, né? 5 mais 2 é 7. 6, 7. Ou seja, ele vai chegar até aqui, né, ó. Até aqui. 5 para baixo. Opa, se é menos 5 com menos 5 para baixo, vai ficar menos 10, né? Ou seja, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e, por fim, o menos 10 aqui. Ou seja, ele vai chegar aqui, ó. Menos 10. Certo? E agora um para a esquerda. Ora, gente, se ele está no x igual a 2 aqui, se ele for 5 unidades para a esquerda, 2 menos 5 é o famoso menos 3, né? Ou seja, o x dele vai estar aqui, ó. Então ele vai estar localizado aqui, ó. Então tá aqui, ó, a circunferência. Agora é só ligar esses pontos, né? Faz um arco bonitinho aí, ó. Pá. Não você tá, ó. Esse aplicativo aqui, ele ajusta o desenho, né? O cara fala uma circunferência, ó, ela fica bonitinha, ó, vê. Certo? Mas eu não vou fazer bonitinho, não. Eu vou fazer para vocês verem como é que na prova seria feito, né? Aqui, ó. Fiz um arco. Fiz outro arco. Fiz outro arco. Acabou. Tá perfeito, gente? Não tá, né? Dá até para melhorar isso aqui, vai. Pronto. Tá perfeito? Não tá, mas dá uma ideia aí, ó, do gráfico, ó. Tá vendo? É só fazer isso aqui. Esse centro, de novo, é o centro. Vou chamar de C, né? Melhor, vou só colocar aqui as coordenadas, tá? É o centro de coordenadas 2 e menos 5. 2 menos 5. Vou colocar menorzinho aqui. Tá entendendo, gente? Isso aqui é difícil? Não é, né? Só identificar aqui certinho, tu faz o gráfico. Então, agora tem que fazer na moral, tem que fazer com calma. O problema é que muitas vezes vocês fazem com pressa na hora da prova, faz com calma. Que vai sair direitinho. Ou seja, todos esses pontos aqui, eles vão ter a distância, vai ter uma distância R aqui, ó. Desse centro. Essa é a ideia da circunferência. Qual que é a bronca? A bronca é que muitas vezes a gente pega ali a equação da circunferência de tal modo que ela não está nessa estrutura aqui. A gente chama, gente, essa estrutura aqui, ó, de forma canônica. Forma canônica é a forma canônica da equação da circunferência. Só que, por vezes, essa forma canônica ela não aparece. Porque, deixa eu dar um exemplo para vocês. Ô, gente, olha só. A forma canônica.
Ela não é essa aqui, ó, vê? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Você concorda comigo que eu posso fazer o seguinte, ó? Ei, x menos x0 ao quadrado. Você concorda que isso aqui é um produto notável? Do mesmo modo que y menos y0 ao quadrado também é um produto notável? Então eu posso reescrever essa equação assim, ó, vê? X ao quadrado menos 2x x0 mais x0 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y y0 mais y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí, ó. A equação pode aparecer assim. Tá certo? É fato que a equação pode aparecer estruturada dessa maneira. Você desenvolveu o produto notável. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Na equação da reta, não, né? Tava lá a equação, pronto, não tem o que você fazer. Chegou na equação, valeu. Nas cônicas, a gente tem que tomar esse cuidado, porque elas podem aparecer estruturadas de uma forma diferente. E a gente tá vendo aqui. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que se ligar. Então, vê. O que é que eu quero que vocês entendam, então? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, né, um exemplo. Veja bem. Outro exemplo. Vamos lá. Aí me permitam, pessoal, eu pegar um exemplo aqui que eu separei. Peraí. Pra gente analisar aqui. Pessoal, me permitam buscar aqui um exemplo. Ah, eu acho que tá aqui, ó. Ah, mas eu não vou achar ali, não. Bem rápido, viu, gente? Eu esqueci de anotar aqui no quadro o exemplo. Mas deixa eu buscar aqui. Quer dizer, eu mesmo vou criar, vai. Ó, pessoal. Por exemplo, considere uma circunferência. Vou até colocar aqui o. Não vou colocar, não. Que normalmente a gente usa essa letra aqui, ó, para separar as cônicas quando você está trabalhando com várias cônicas diferentes ao mesmo tempo. Mas aqui, como vocês sabem que é circunferência, isso não vai ser necessário, não. Ó, vamos dizer que você tem uma equação desse tipo aqui, ó, vê. Pessoal. Estão vendo isso aqui? Olha só essa equação, gente. Ela não está na forma canônica. Ninguém aqui vai conseguir bater o olho e dizer, eita, peraí, Spine. Isso aí é uma circunferência de raio tanto. Você não vai conseguir me dizer isso. Né? Primeiro vamos assumir que é uma circunferência. Veja bem. O seu objetivo para descobrir o centro... Veja bem, gente, porque quais são as grandes informações que a gente tem que ter da circunferência? Que são interessantes que nós tenhamos da circunferência. Quais são essas grandes e importantes informações? O centro e o raio. Acabou. Só isso, acabou-se. É isso. O centro dela e o raio. O centro e o raio, tu tem tudo, né? É isso. O centro dela, aqui, ó. Foi o que a gente fez aqui, né? Ó, descobrir o centro e descobrir o raio. Com isso, eu cheguei no gráfico, agora eu faço tudo. Pronto. Então, veja. Se eu tenho aqui isso aqui, eu preciso colocar ele na forma canônica. E aí, para que nós possamos colocar na forma canônica, a gente vai aplicar aqui uma coisa que vocês vão escutar isso agora. E isso vai ser importante para o resto da graduação de vocês, para o resto de GA também, né, para quádricas, para cônicas, que é, gente, o que nós chamamos de completamento de quadrado. Do que se trata isso? Veja bem, nós estamos acostumados a fazer o seguinte. Por exemplo, x mais 1 ao quadrado. O que é isso aqui, gente? Isso é x ao quadrado mais 2x mais 1, né? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Enfim,
Generalizando aqui, ó, quando eu tenho a mais b ao quadrado, isso aqui é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A gente está muito acostumado, até demais, né, a fazermos essa transferência aqui. Então, eu reestruturar a mais b ao quadrado como sendo a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Uma coisa que nós não estamos tão acostumados é fazermos o processo contrário. Ou seja, eu ter uma estrutura dessa aqui, quer dizer, eu ter a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e eu querer passar isso aqui para a mais b ao quadrado. Certo? Quer ver? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho o seguinte, x ao quadrado. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar... Vou colocar isso aqui primeiro. Tá? Vou falar sobre isso aqui primeiro, na verdade. Deixa eu apagar isso. A gente fala sobre isso na outra página. Ó, observe. Vamos dizer que eu tenho inclusive ficou parecendo o símbolo da Amazon aqui, né? Engraçado. Ó, vamos dizer que eu tenho o seguinte, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. Ô, gente, me diga aí o produto notável que representa essa expressão aqui. Isso é um trinômio, tá? Um trinômio, porque tem 3 monômios, é formado por 3 monômios. É um trinômio quadrado perfeito, né? Inclusive, na matemática, a gente abrevia muito como sendo TQP, né? Trinômio quadrado perfeito. Que produto notável define esse trinômio quadrado perfeito aqui, gente? Me diga aí. E aí? O que eu estou querendo perguntar é o seguinte. A gente viu, por exemplo, que x mais 1 ao quadrado era x ao quadrado mais 2x mais 1. Agora, se eu tivesse te dado x ao quadrado mais 2x mais 1, tu saberia me dizer que isso aqui era igual a x mais 1 ao quadrado? Interesse? Eu quero que você me diga quem é o produto notável. Aqui, no caso do x ao quadrado mais 2x mais 1, o produto notável era x mais 1 ao quadrado. No caso do x ao quadrado mais 6x mais 9, quem vai ser? Exatamente, Guilherme. Boa. X mais 3 ao quadrado. De fato, né? O quadrado de x é isso aqui. 2 vezes x vezes 3 é 6x. E 3 ao quadrado é 9, né? Exatamente, meu amigo. Meu xará. É isso aí, ó. Exatamente. Guilherme, você é o Guilherme que eu tô pensando? O Guilherme que falou comigo mais cedo? Só para eu me localizar aqui. É que tem tanta gente. Esse mesmo, né? O próprio. Show de bola. Eu tô te perguntando porque, desculpa, gente. É muita gente vindo na cabeça. É muito aluno, muita gente. Às vezes eu acabo me confundindo. Mas show de bola. É isso aí, ó. Então, x mais 3 é elevado ao quadrado. Aí, essa que é a questão. Isso aqui, gente, esse procedimento de nós passarmos daqui para cá, nós chamamos de completar quadrado. Na verdade, permita-me corrigir, né? Eu vou chamar isso aqui de completar quadrado sim, tá? Você passar disso aqui para cá, beleza, show de bola. Só que isso aqui foi um exemplo clássico, né? Agora, qual é o problema aqui? O problema é que, e se nós tivermos, por exemplo, uma situação dessa aqui, ó, veja. Deixa eu passar isso para cá, peraí. Pô, eu nunca sei fazer isso direito. Deixa eu apagar. E se nós tivermos uma situação como essa aqui, ó, veja. Por exemplo, pronto, a situação que a gente observou agora. Essa situação aqui, ó, de circunferência. A gente tem um problema, porque, poxa, você completar quadrado aqui não tá muito fácil. Tá certo? Não tá muito simples. Né? E aí, o que, é que a gente faz? Tá? O que, é que a gente tem que fazer? Vamos primeiro fazer o seguinte, vou apagar de novo. Vou colocar aqui outro exemplo, ó, x ao quadrado mais 14x
X ao quadrado mais 14x. Pronto, essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 14x. Vamos dizer que eu quero representar isso como sendo um produto notável. Existe um problema, porque o produto notável, ele normalmente tem um terceiro termo aqui, né? Esse cara nem tem. E aí, gente, o que a gente tem que fazer para completar quadrado? É um procedimento muito simples, que eu vou ensinar para você. Você vai entender. Né? E se você não entender, você vai perguntar, certo? Porque vocês estão aqui para isso. Veja, primeiro, você vai observar. A primeira coisa, quando você vai completar quadrado, é você observar se esse x ao quadrado aqui, ele está sendo multiplicado por algum número diferente de 1. Não é o caso, né? Porque aqui, ó, isso é 1x ao quadrado, certo? Agora, se fosse assim, ó, 7x ao quadrado, aí você tem que fazer um outro procedimento que eu vou comentar já já. Tá? Na verdade, eu vou dizer logo, se fosse um número diferente de 1, você tem que colocar o 7 aqui, nesse caso, em evidência. Para deixar esse x ao quadrado sozinho. Mas você tem que deixar o x ao quadrado sozinho. Certo? Para completar quadrado. Perfeito. Dito isso, como é que eu completo quadrado aqui? Gente, é um procedimento muito simples. Bom, como aqui começa com x ao quadrado, né? Quando você tem uns produtos notáveis assim, ó, x mais 1 ao quadrado, ele sempre começa com x ao quadrado, né? É por isso que a gente tem que deixar o x ao quadrado sozinho. Porque quando a gente vai expandir um produto notável, ele está sozinho aqui, ó. Então, se ele estiver sendo multiplicado por um número, eu tenho que fatorar isso aqui, de tal modo a deixar esse número de fora. Certo? Esse x ao quadrado tem que estar sozinho. Ok? Bom, então, primeiro, isso aqui vai ficar um produto notável assim, ó, x mais alguma coisa, que eu não sei quem é, ao quadrado. Certo? O procedimento é muito simples. Você vai ver o que eu vou fazer agora, e você vai entender. Primeiro, né, vai ser mais aqui, porque aqui é mais, né? Se fosse menos, aqui seria menos, certo? A gente vai ver isso. Você vai pegar esse cara aqui, dividir por 2, e depois subtrair pelo mesmo número. Acabou. É isso aqui. Aí você fala, Esparem, você está me ensinando a decorar? Calma. Eu vou lhe explicar por quê. Vamos lá. Vamos expandir isso aqui, gente. Pessoal, x mais 7 ao quadrado, isso é x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 7, 14x, mais 7 ao quadrado, que é 49. Menos 7 ao quadrado, 49. Opa, 49 menos 49 é zero, né? Ou seja, isso é x ao quadrado mais 14x. Eita, bateu. É exatamente isso. Pronto. É isso que eu quero que aconteça. É que seja igual. Gente, perceba. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Quando eu tenho um produto notável assim, ó, a mais b ao quadrado, isso aqui é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Num termo como esse aqui, ó, perceba que você tem o seu a ao quadrado, ó, você tem o seu 2ab, né? Mas você não tem o b ao quadrado. E aí, por isso que quando você vai fazer isso aqui, você tem que subtrair por 2. Aí você fala, Spine, mas eu ainda não estou entendendo. Calma, vamos lá. Observe o seguinte. Vamos lá. Por quê? Qual foi o procedimento? Eu vou repetir, vou apagar aqui, ó, para a gente entender melhor. Veja. Qual foi o procedimento que eu segui aqui? Vamos lá. X ao quadrado mais 14x. Ô, gente, olhando aqui a fórmula do produto notável, você concorda que nesse caso aqui, nesse caso específico, o teu a ao quadrado seria igual a 1? Ora, isso aqui está perfeitamente posicionado no lugar de a ao quadrado, né? Certo? Ou melhor, desculpa, gente, me perdoem. A ao quadrado aqui seria igual a x, tá? Desculpa aí. Os dois, o a ao quadrado está na mesma posição que o x aí na estrutura, né? Então a ao quadrado é igual a x ao quadrado, perdão, né? Igual a x ao quadrado. Ou seja, o a vai ser, portanto, igual a x. Certo? Todos entendem isso? Se o a é igual a x,
eu já posso dizer que, por isso que eu pude colocar o x aqui, ó, que eu pude dizer que isso aqui era igual a x mais alguma coisa. Porque o A é isso aqui, ó. Isso aqui é A, um certo A aqui, né? Mais um B. O A, eu já descobri que é x, falta descobrir o B, né? Ô, gente, vê só, como é que eu posso descobrir o B? Vem cá. Você concorda comigo que 2AB é igual a 14x? Até colocar outra cor aqui. Não é igual. Os dois têm o mesmo posicionamento. Se 2AB é igual a 14x, gente, coloca aqui, ó, 2AB é igual a 14x. Com essa informação, eu consigo descobrir o B. Por quê? Porque se 2AB é igual a 14x, o B, então, vai ser igual a 14x sobre A, né? Ou melhor, sobre 2A. Ora, quem é A, gente? A é igual a x, né? Ou seja, isso aqui vai ser igual, o B vai ser igual a 14x sobre 2x. 14x com 2x é quem? É 7. Então, o teu B é 7. Ou seja, o teu amigo que vai aparecer aqui, ó, é um 7. Ou seja, gente, por que então, que lá no começo eu falei que uma condição para você completar quadrado assim fácil é que o x ao quadrado não esteja acompanhado de ninguém do lado esquerdo dele, multiplicando ele. Quer dizer, que ele só esteja multiplicado por 1 aqui. Porque se ele for multiplicado por 1, esse 2AB aqui, ó, com esse 2AB vai ser muito simples descobrir o B. Porque o B vai ser a metade desse segundo termo. Vai ser, ou melhor, vai ser esse segundo termo dividido por 2x. E por que é que eu coloquei esse menos aqui? Porque, veja, gente, lembram que não tinha aquele termo independente aqui, ó? Esse cara aqui, ó, o B, o mais B aqui. Vocês lembram que não tinha ele? Quer dizer, vocês lembram que esse B, ele não apareceu? Ele não estava localizado aqui? Ele não está localizado aqui? Que a expressão aqui é só x ao quadrado mais 14x? Era para ser x ao quadrado mais 14x mais b ao quadrado, né? No caso, mais 7 ao quadrado, que é 49. Sendo que como o b ao quadrado não está aparecendo aqui, inclusive faltou o quadrado aqui, né? Perdão, gente. Como o b ao quadrado não está aparecendo aqui, eu vou subtrair esse pessoal do b ao quadrado, ou seja, eu vou subtrair de 7 ao quadrado. E aí eu vou chegar na expressão equivalente. Calma, sei que parece que está confuso, mas vamos para outro exemplo aqui, ó. Vamos para outro exemplo. Veja bem. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho o seguinte. X, eu fiz de vermelho, né? X ao quadrado mais 16x. Peraí. Mais 16x igual a zero. Quero completar quadrado disso, gente. Vamos lá. Ou melhor, igual a zero não, né? Seria só a expressão. Eu tenho aqui essa expressão, eu quero colocar ela como sendo um produto notável. Completar o quadrado dela. Gente, é muito simples. Veja, o procedimento é rápido. Aqui primeiro você vai ter um certo termo somado com outro ao quadrado. E como você não tem nenhum termo independente aqui, ó, era para tu ter isso aqui mais alguém, né? Para ser um trinômio quadrado perfeito, você vai ter um menos alguém aqui ao quadrado. Gente, esse primeiro termo aqui é x, né? Porque aqui, isso aqui é x ao quadrado, e na fórmula é assim, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, o x é o a ao quadrado. O x ao quadrado é igual ao a ao quadrado. Ou seja, o a vai ser igual ao x. Então aqui vai ser x, ó. Esse segundo cara vai ser sempre, quando esse x vai ser multiplicado por 1, né? Esse segundo cara sempre vai ser ele, esse segundo cara aqui, ó, esse segundo cara sempre vai ser o segundo termo aqui, dividido por 2x. 16x por 2x dá quanto? 8. Menos esse mesmo 8 de novo. Acabou. É isso. Outro exemplo. X ao quadrado mais
Mais 50x igual... Pronto, vai ser igual a quem isso aqui? O x ao quadrado está sendo multiplicado por alguém, por 1, né? Então tá de boa. Então isso aqui vai ser x mais alguém ao quadrado, né? Menos alguém ao quadrado. Por quê? Porque não tem nenhum termo independente aqui, né? Ó. Ou seja, esse segundo cara vai ser sempre 50x, quando o x ao quadrado vai ser multiplicado por 1, vai ser sempre o 50x, vai ser sempre o segundo termo dividido por 2x. Que nesse caso é 50x. 50x por 2x é 25. Aqui, ó. Então, mais 25x. Menos esse, ou melhor, mais 25, né? Menos o próprio 25 ao quadrado. É isso, gente. Porque, gente, sejam sinceros comigo. Porque se vocês não entenderem, não tem problema nenhum, não. Eu já explico essa parte aqui de boa, nesse próximo exemplo. Vocês entenderam o porquê de cada coisa aqui? Vocês entenderam mesmo isso aqui ou vocês estão decorando? Vocês entenderam por que eu tenho que subtrair esse cara aqui? Ou quer que eu explique melhor isso aí, de outros exemplos mais? Vou ser sincero, tá? Vamos lá. Inclusive, abraço aí a minha querida namorada. Olha só, gente, que ela me deu. Essa garrafa gigante. Ó, eu tinha essa garrafa aqui, que acho que isso aqui não tem nem 500 ml, né? Eu, como eu dou muita aula, eu preciso de muita água, né? Aqui, ó. Não vai faltar água nunca. Veja. O problema aqui, gente, é que... O problema não, né? A situação é que você tem que saber, você tem que buscar entender a relação disso tudo com essa fórmula aqui. Que é a mais b ao quadrado igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Você tem que entender o produto notável. Então veja, vamos lá. De novo, vamos botar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que você tem uma estrutura como essa aqui, ó, x ao quadrado mais 22x Vamos dizer que você quer completar o quadrado dela. Completar o quadrado, gente, diz respeito a você colocar ela nessa estrutura aqui, ó. De tal modo a aparecer esta expressão. A expressão assim. Por que eu quero isso, Spine? Por que tu está me ensinando isso? Porque, vê, quando o cara te der uma equação na circunferência, nesse formato aqui, ó, um formato como esse aqui, você vai precisar completar o quadrado desse x ao quadrado menos 6x aqui, e vai completar o quadrado de y ao quadrado mais 4y, para que eles apareçam na forma canônica, que é essa forma aqui, ó. Que a gente viu, né? Porque com a forma canônica, você vai conseguir saber quem é o centro, as coordenadas do centro, e quem é o raio. Então, essa é a situação. Essa é a importância de você saber completar quadrado. Aí vamos lá. Vamos dizer que você tem essa situação aqui. Veja. Isso aqui, gente, quem é que seria isso aqui no completamento de quadrado, né? Quem seria? Veja. Observe. Você vai pensar da seguinte forma. Olha, se isso aqui fosse x, isso aqui, quando você for completar quadrado, vai ser sempre o seguinte, vai ser sempre x mais alguém ao quadrado menos alguém. Certo? Esse segundo termo aqui, ó, vai ser esse cara aqui dividido por 2x. 11. E aqui você repete o 11. Ao quadrado, perdão. O porquê disso se deve ao seguinte, gente, x mais 11 ao quadrado seria quem? Vê. Isso é x ao quadrado mais 22x mais 11 ao quadrado, né, que é 121. Veja, essa expressão aqui, ó, ela não é igual a essa expressão. O que é que difere as duas expressões? Esse 121 aqui, ó, ele não está presente nessa expressão aqui. Pelo contrário, ele só está presente nessa expressão aqui, ó. Ou seja, o x ao quadrado mais 22x, ele é sim igual a x mais 11 ao quadrado,
porém subtraído de 121, que é quem? 11 ao quadrado. Pegasse essa ideia melhor, Rebeca? Eles são iguais. A diferença é esse cara final aqui. Exato, pronto. Show de bola. Então, é isso que vocês têm que entender. Vamos lá, outro exemplo. X ao quadrado mais 38x. Isso aqui, gente, veja. E você vai fazer a seguinte identificação. O primeiro cara aqui vai ser x, porque o x ao quadrado está sozinho, não tem ninguém multiplicando ele. O sinal é de mais, né? O segundo cara aqui vai ser esse cara dividido por 2x, que é 14 ao quadrado, menos esse 14 ao quadrado de novo. Por quê? Porque vezes x mais 14 ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado mais 28x mais 14 ao quadrado, que eu não lembro quanto é. Acho que é 196, né? 196. É, 196. Certo? Ora, esse cara aqui, eita, esse cara aqui, ele é igual a x ao quadrado mais 38x? Não é. Não é. Ah, inclusive, gente, desculpa, tá? Aqui era pra ser 18. Eu errei tudo aqui, desculpa, tá? Era pra ser 19 aqui, tá? 38 sobre 2 é 19. Era pra ser 19 aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Por motivos de conta, eu vou deixar 14. Só que aí eu vou colocar 28 aqui, tá? Então aí, ó, é isso. X ao quadrado mais 22x mais 196. Esse cara, ele é muito parecido com esse. O que é que difere os dois? O fato de que nesse trinômio quadrado perfeito, você tem esse 196. Nesse binômio aqui, você não tem 196. Então você tem que subtrair aqui, ó, de menos 14. É por isso, o que eu estou explicando para vocês, gente, é esse mecanismo, porque eu não quero que fique um decoreba. É que vocês entendam de onde é que vem a coisa. Ó, de novo, vamos lá, outro exemplo. Eu estou reforçando isso aqui com vocês porque isso é um ponto fundamental para a prova. Não faz a prova se você não souber isso. X ao quadrado, agora menos 8x. Agora você vai ter aqui um x menos alguém, menos um outro alguém aqui, ao quadrado, né? Certo? 8, menos 8x dividido por 2x, lembre desse menos aqui, ó, tá? Se for menos aqui, nesse caso, nesse cara, né? Se você já aparecer um menos aqui, vai aparecer um menos aqui também, né? É porque nos outros casos eu fiz só com mais, ó. Mais. Divide menos 8x por 2x, vai dar quanto? 4x. Ou melhor, 4, né? E aqui vai ficar 4 de novo, repete. Pronto, é isso. Faça a mesma análise aqui que você vai compreender. Gente, alguém não entendeu isso aqui, gente? Sejam sinceros comigo. Podem falar, cara. Podem falar, viu, gente? Sem medo, tá? Bom, aparentemente todos estão tranquilos, né? Deu pra entender. Show de bola. Tá. Pois bem. Aí, ó. Dito isso, vamos analisar mais exemplos aqui. Espalhe mais exemplos, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, vejam. E quando eu tiver, todos esses exemplos foi com o x ao quadrado sendo multiplicado por 1, né? Agora, e se fosse assim, ó? 2x ao quadrado mais 32x. E aí? O x ao quadrado não está sendo multiplicado por 1 aqui. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai colocar o termo que está multiplicando o x ao quadrado em evidência. Porque você tem que deixar o x ao quadrado sozinho. Isso aqui, vocês concordam que é igual a 2 vezes x ao quadrado mais 16x. Aí agora você vai completar quadrado, você vai completar o quadrado desse cara aqui dentro. Sacou? Ora, vou colocar colchetes aqui, gente, para a gente não se confundir, tá? Ora, x ao quadrado mais 16x, isso aqui vai ser
um certo x somado com alguém ao quadrado, menos esse alguém de novo ao quadrado. Quem vai ser esse cara? 16x dividido por 2x, que é 8. Então vai ficar assim, ó. Aí veja. Vai ficar como então? Ó? 2 vezes x mais 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, 64, né? Aí passa esse 2 multiplicando todo mundo. Vai ficar 2 vezes x mais 8 ao quadrado, menos 128. Tá aí, ó. Esse cara é igual a esse cara. Pode fazer o teste aí. Você vai chegar aí na igualdade. Massa? Outro caso, vê. Se fosse assim, ó. Exemplo. Se fosse, por exemplo, 9x ao quadrado menos 4x, como é que ficaria? Coloca o 9 em evidência. Não, peraí. Vou colocar assim, tá? 36x. Coloca o 9 em evidência, porque tem um termo multiplicando esse x ao quadrado, eu não quero isso. Vai ficar x ao quadrado menos 36 por 9 é 4, né? Vai ficar assim. Aí agora você vai pegar esse cara e fatorar ele. Ou melhor, e completar o quadrado dele, né? Propósito, faltou um x aqui, tá, gente? Perdão. Aí como é que seria, ó? 9, a parênteses aqui, né? Isso aqui nada mais é do que x menos alguém ao quadrado menos alguém ao quadrado. Ora, 4x por 2x dá 2, né? 2 e 2. Acabou-se. É isso. Então vai ficar como? Vai ficar 9 vezes x menos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4, né? Vezes 9, 36. É isso. Esse cara é igual a esse cara aqui. Massa? Aí é isso, gente. Aí você tem que tomar cuidado também, ó. Outro exemplo. Você tem que tomar cuidado também com os casos de. Com os casos particulares. Por exemplo, assim, com os casos particulares não, né? Porque nem sempre isso aqui vai dar bonitinho. Por exemplo, ó. Vê. 7x ao quadrado mais 2x. Vai ter que colocar o 7 em evidência, né? Quando o x ao quadrado não está sozinho. Aí vai ficar como? X ao quadrado mais 2 por 7 não dá para dividir, né? Então eu vou deixar em fração. 2 sétimos de x. Aí tu falou, o x-pai ferrou, apareceu uma fração aqui. Não tem problema. Não tem problema. Você vai aplicar o método normal, ó. 7, abre colchetes, e multiplica. Ó, vai ser, como é um mais aqui, ó, vai ser um x mais alguém ao quadrado menos alguém ao quadrado. Ora, esse mais alguém aqui vai ser o segundo termo dividido por 2x. 2 sétimos de x dividido por 2x é quem, gente? Eita. Dividido por 2x é quem? Corta x com x e corta 2 com 2, né? Vai ficar um sétimo. 1 sobre 7. 1 sobre 7. E aqui, 1 sobre 7. Fecha colchetes. Aí vai ficar como, ó? 7 vezes x mais 1 sobre 7 ao quadrado menos 7 vezes 1 sétimo ao quadrado. Isso nada mais é do que 1 sobre 7, né? Até porque vai ficar assim, ó. 7 vezes 1 sobre 7 ao quadrado, e dá isso aqui, né? 1 sobre 7 ao quadrado. Ou melhor, 1 ao quadrado sobre 7 ao quadrado, né?
E aí 1 ao quadrado é 1. E 7 dividido por 7 ao quadrado, né? Simplificando aqui, na verdade, vai ficar 7. Então é 1 sobre 7. Vai ficar isso aqui. É isso, gente. Aí você tem que pegar essa mãe aqui, tá? Agora, aprendendo isso aqui, vamos aplicar isso agora em uma questão. Que é aquela ideia lá, aquele problema que eu coloquei lá atrás. Pô, tem uma situação dessa aqui. E agora? Né? O que a gente faz? Veja. Você vai completar o quadrado desse cara aqui primeiro. Depois desse outro cara aqui, tá? Não seria 1 sobre 49? E se perguntou. Cadê? Tu fala aqui, né? É que o que é que vai acontecer isso? Vê só. Eu vou fazer 7 vezes esse cara, né? Pela distributiva, né? E depois 7 vezes esse cara aqui, certo? Ou seja, vai ficar menos 7 vezes 1 sobre 7 ao quadrado. E aí isso aqui vai ser menos 7 vezes 1 sobre 7 ao quadrado, certo? Aí simplificando vai ficar menos 1 sobre 7. Antes eu tinha feito sem o negativo, né? Mas vocês entenderam. Beleza? Veja, é nisso aí que vocês erram, tá? Vocês não erram circunferência porque vocês não sabem. Vocês erram nessa parte matemática aqui, nessa parte algébrica. Isso é álgebra, isso é álgebra tradicional, tá? O problema é que a gente não faz tanto isso na escola. Aí a gente acaba travando um pouquinho, né? Mas vê. E aqui, o que é que eu tenho que fazer? Veja, agora vamos entender. Onde é que danado, deixa eu até escrever aqui. Onde é que danado eu vou usar o completamento de quadrado na minha circunferência, né? O que é que isso tem a ver? Quando, de novo, você tiver uma equação de circunferência que não está na sua forma canônica. Né? Aí você vai usar o completamento de quadrado para torná-la ela uma equação que está estruturada na forma canônica. Quer dizer, o seu objetivo é justamente reestruturar a sua equação. Ou seja, você tem a situação é essa aqui. Aí você quer reestruturar. O que é que você faz? Vê. Primeiro, você vai analisar x com x e y com y. Se a tua equação tivesse vindo assim, ó, 6x ao quadrado, ou melhor, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y menos 6x menos 1 igual a zero. Primeiro, as constantes você põe para a direita. Foi o que eu fiz aqui em cima. O 1 está aqui, ó, né? O x você bota do lado do x. Então, vê. Esse x aqui está longe desse cara. Coloquei os dois juntos. Para completar o quadrado deles, né? E o y, tu junta com o y. Ó. Nesse caso, eles estão juntinhos, né? Coloquei eles aqui. E esse 1 eu passei para o outro lado. Então, primeiro, deixa todo mundo junto. Para começar por aí. Certo? Pois bem. O que é que você vai fazer aqui? Você vai colocar, né? Você vai aplicar o que você aprendeu. Veja. Esse cara aqui, ele nada mais é. Vamos fazer separadamente? Bora, vamos lá. X ao quadrado menos 6x, que é esse cara aqui, ele nada mais é do que um x menos alguém ao quadrado, menos alguém ao quadrado. Nesse caso, esse alguém vai ser 6x dividido por 2x, que é quem? 3. Acabou. Acabou. Do mesmo modo que... Do mesmo modo... Deixa eu colocar aqui, né? Do mesmo modo, meus amigos, que... Se eu pegar aqui, ó, vê só. Ai, gente, foi mal. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o caso dessa expressão na direita aqui. Como é que vai ficar, ó? X ao quadrado mais 4y.
Isso vai ser x mais alguém ao quadrado menos alguém ao quadrado. Ou seja, 4y sobre 2y, cuidado, tá? Ah, no caso aqui seria... Perdão, gente. Seria aqui y ao quadrado, tá? Aí aqui tu vai colocar y, certo? Ao invés de x, tá? Não tem problema não, pode ser qualquer variável. Aí vai ser esse cara dividido por 2y, né? Nesse caso, que vai ser quem? 2. Acabou. Ou seja, agora é só aplicar, né? Esse 2 ficou feinho. Ou seja, agora é só você aplicar aqui. Veja, x ao quadrado menos 6x é x menos 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado mais... Aí isso aqui é x ao quadrado menos 6x, tá? Propósito, eu vou até copiar aqui de novo a estrutura para a gente associar bonitinho, né? Vê. Eu tenho aqui, ó, isso aqui. Isso aqui nada mais é do que essa porção aqui, tá? Certo? Eu vou destacar de azul. E aqui eu vou colocar o y ao quadrado mais 4y, que eu vou destacar de amarelo, tá? Que seria quem que eu vi aqui, ó? Y mais 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Y mais 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá aqui de amarelo, né? Show. Ou seja, vai ficar como aqui, gente? Ó, vai ficar x. Aí o que você vai fazer agora? Feito isso, aí lembrando, né? Isso tudo igual a 1. Feito isso, o que você vai fazer agora? Faltou o quadrado aqui, né? Feito isso, você vai agora pegar essas constantes novas que apareceram e jogar elas lá para a direita. Jogar com esse 1 aqui. Para aí eu conseguir ter uma noção melhor do meu raio, né? Ó, x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Passei esse cara aqui e esse cara aqui para outro membro da equação. Vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 1 mais 9 mais 4. Isso é quem? 14, né, gente? 9 mais 4, 13 mais 1, 14. É melhor fazer 1 mais 9 mais 4, né? 14. Ou seja, ô gente, ei, ó, escuta. A partir dessa equação aqui, me diga quem é o x0 e y0 aqui. Aqui, ó, a equação que bonitinha. Me digam aí, vocês, quem é o x0 e y0? 3 e menos 2. Exatamente. E quem é o raio? Quanto? Olha, estão entre 14 o número ao quadrado dele. Guilherme falou aí no chat, raiz de 14. Veja, você está se confundindo com o seguinte. A fórmula, a estrutura da equação da circunferência é aqui, ó, é essa aqui. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ora, o raio ao quadrado aqui, ó, gente, vai ser igual a esse cara aqui, ó, ao quadrado. Ou melhor, vai ser igual a esse cara, né, perdão. Ou seja, r ao quadrado vai ser 14. Portanto, o raio vai ser igual a 14. Ou melhor, raiz de 14. Do mesmo modo que o x0 e y0 vão ser quem, ó? Menos x0 é igual a menos 3. Menos x0 é igual a menos 3. Ou seja, x0 é igual a quem? 3. E o y0 ora,
Menos y0 é igual aqui, ó, a mais 2. Então, menos y0 vai ser igual a 2. Então, y0 vai ser menos 2. Acabou-se, né? Você achou aqui os centros da circunferência, o centro da circunferência, perdão, né, no singular, não tem centros, né? Que é o ponto 3 e menos 2, né? E você descobriu que o raio é igual a raiz de 14. A propósito, deixa pra lá. Fazer um comentário aqui, deixa pra lá. Você pode. O que eu ia falar era só o seguinte: se essa raiz aqui fosse, por exemplo, sei lá, raiz de 8, raiz de 8 dá para você fatorar, né? Como sendo raiz de 2 ao cubo. Ou seja, isso aqui é 2 raiz de 2, né? No caso do 14 aqui, não dá para fazer isso porque o 14 ele é 2 vezes 7, né? E os dois são primos. Mas, enfim, você pode reestruturar dessa forma aqui, né? Você pode ver outras respostas configuradas dessa maneira aqui. Então, gente, completar quadrado é isso aqui, né? É algo necessário que vocês vão usar, porque as equações, geralmente, elas não vão vir bonitinhas assim, tá? Elas geralmente não vão vir bonitinhas dessa forma, da forma canônica. Gente, dúvidas? Me informem. Ainda não, né? Pois eu tô ensinando bem mesmo. Tranquilo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar 5 minutos de intervalo. Eu vou só ali encher a garrafa. Sim, por incrível que pareça, acabou a água. Tomei muito, graças a Deus. Tá? Quando eu comecei a aula já estava um pouquinho cheia. Aí agora eu vou encher um pouquinho. Já estava um pouquinho mais vazia. Eu vou encher mais ela. Tá? É um tempo para vocês relaxarem também, tá, gente? Eu já venho. Só tomar, encher essa água aqui, viu? Rapidinho. Show de bola, gente. Bom, garrafa enchida aqui, ó. E aí, para dizer que não falei das flores, né? É isso, gente. Tá aqui, né? Veja, existe uma outra estrutura de equação da circunferência, que é a equação paramétrica da circunferência, tá? Que é uma em que você usa seno e cosseno lá para representar a circunferência por coordenadas polares, né? Mas eu não vou falar sobre isso, e os motivos são porque eu não tô lembrando muito bem dessa parte, tá? Então, eu não quero vir aqui falar besteira para vocês. Então, eis o nosso combinado. Amanhã eu vou falar sobre isso na monitoria de amanhã, tá certo? Vou complementar com isso aí amanhã. Na monitoria de amanhã, a gente já vai começar a falar de elipse, mas aí, antes de eu começar a fazer elipse, eu brevemente falo sobre isso. Sobre essa estrutura, essa forma, equação paramétrica da circunferência, tá? Eu vou falar agora porque eu não estou lembrando muito bem como é que funciona. Eu vou dar uma revisada amanhã, eu simplifico para vocês, tá? Beleza? Então é isso aí. Pois bem, aí, agora, a gente vai falar agora, gente, né? Já estamos caminhando para o final aí, tá? Hoje não vai ser muito longo, não. A gente vai falar agora sobre uma coisa interessante. Eu não sei se os professores chegaram a comentar com vocês, mas eu queria comentar porque de fato é interessante, assim, a gente ter isso em mente, né? Que é no que tange a posições relativas entre reta, que é isso? Peraí, tá aparecendo uns quadrados aqui. Entre reta e circunferência. Na verdade, antes de a gente falar sobre isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais um exemplo de completamente quadrado aqui, para deixar mais claro ainda, tá?
Vê só. Mais um exemplo. Vamos dizer que eu tenho a seguinte situação. Oxe, peraí, gente. Mexi no lugar errado aqui. Não sei o que eu fiz, peraí. O negócio bugou todo aqui. Desculpe. Deixa eu abrir e fechar, gente. Ih, rapaz. Algo aconteceu aqui. Pronto. Vamos dizer que eu tenho essa aqui situação. 8x² mais x² mais 7y mais 8x, 8y, igual a zero. Ok? Eu vou fazer o seguinte, igual a 9. Vamos lá. Botar um quadrado aqui. Pessoal, primeiro eu tenho que completar o quadrado desse cara. Então, do x². E depois, desse pessoal aqui. Qual é o problema? É que esse x² não está acompanhado de ninguém. Ele não está acompanhado de ninguém. O que está acontecendo aqui, gente? Vamos voltar aqui, ver. Quando eu tenho aqui a minha equação, a minha forma canônica, se x0 for igual a zero e y0 for igual a zero, dizemos que a circunferência está centrada na origem. Origem esta que é esse ponto aqui, né? A gente viu lá no começo. E aí, vamos. Pense comigo, né? Analise comigo, veja só. Vejam bem, gente. Ó, vou colocar isso aqui mais para baixo. Ai, tá faltando espaço. Veja, o que eu quero mostrar é o seguinte. Se essa situação aqui for verdade, ou seja, se essa circunferência ela for centrada na origem, a equação dela vai ficar assim, ó, x menos, quem é x0? 0 ao quadrado, mais y menos, quem é y0? 0 ao quadrado, igual a um raio ao quadrado qualquer aí. Ora, gente, x menos x0 ao quadrado, isso é x ao quadrado, que é quem? X ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado. Do mesmo modo que y menos y0, ou melhor, y menos 0 é y, que ao quadrado é y ao quadrado. Ou seja, vai ficar isso aqui, ó. Mais y ao quadrado. Então, essa aqui é uma estrutura de equação de circunferência também muito comum, tá? Ela também está na forma canônica, isso aqui, ó. É uma circunferência centrada na origem, de raio R. Ou seja, aqui o x0 e o y0 são zeros, né? Faz sentido. Ou seja, quando você tiver o único termo de x ou de y sozinho ao quadrado, quando você tiver uma situação como essa, significa que a coordenada central é zero. No caso aqui do x, zero. No caso do y, zero. Ou seja, note que aqui foi o que aconteceu, né? X ao quadrado mais 7y ao quadrado mais 8y é igual a 9. Veja, repare. Aqui o x ao quadrado está sozinho. Então é porque esse x ao quadrado aqui, quando você completa quadrado nele, ele nada mais é do que x menos 0 ao quadrado. Faz sentido, né? Faz aquele método que eu falei, x menos 0 ao quadrado
Pensa assim, ele não está acompanhado de ninguém, né? Divide esse ninguém por 2x. Vai dar zero, né? E aqui subtrai zero também. Ou seja, isso aqui nada mais é do que x menos zero ao quadrado. X menos zero ao quadrado. Agora aqui não, né? Aqui, de fato, você tem que, de fato, fatorar com calma, né? Não é isso, gente? Vai ficar como aqui, ó. Coloca o 7 em evidência, né? O y ao quadrado tem que estar, não pode estar sendo multiplicado por ninguém. Y ao quadrado mais 8 sétimos de y. Isso aqui vai ser quem? Vai ser 7 vezes. Ora, isso aqui vai ser y mais alguém ao quadrado menos alguém ao quadrado. Ou seja, 8 sobre 7y dividido por 2y vai dar quem, gente? 8 sétimos de y dividido por 2y. Corta y com y. O 2 com esse 8 vai ficar 4, né? Ou seja, vai ficar 4 sobre 7. Então, 4 sétimos ao quadrado. Peraí. 4 sétimos ao quadrado. 4 sétimos ao quadrado. É isso. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui. Certo? Portanto, vai ficar como aqui, ó? Vai ficar 7y mais 4 sobre 7 ao quadrado menos 16 sobre 49. Né? Dá para simplificar isso aqui? Dá não, né? Creio que não. Creio que não dei. Né? Bom, a propósito, um minutinho, gente. Deixa eu só analisar uma coisa aqui, tá? Desculpem. Ô, gente, me perdoem, viu? Ó, eu fiz tudo certinho aqui, tá? A única diferença é que aqui eu coloquei um elipse sem querer, tá, gente? Me desculpe. Eu não vou explicar por que é um elipse agora, não. Mas seria um elipse, tá? Vocês entenderam, né? Aí depois vai juntar e fazer tudo certinho lá, que nem eu fiz, certo? Seria um elipse aqui. Uma forma de fazer com que não seja um elipse é eu colocando aqui, ó. Por exemplo, uma forma de fazer com que não seja um elipse. Era tendo um outro múltiplo aqui, né? Enfim, mas deixa pra lá, tá? Vocês entenderam, né, gente? Alguma dúvida, gente? Até aqui, a gente quer perguntar uma coisa? Ia perguntar isso, para vocês forem esses coeficientes. Exatamente, isso, exatamente. Perfeito, Luiz. Teria que ser iguais a 1, tá? Eu estranhei isso no final, opa, deixa pra lá. De fato, teria que ser igual a 1, sim. No final, né? Aqui percebe que ia ficar 7, né? No Y, aí ia dar um problema. E ia ser um elipse, né? Pra quem já viu o conteúdo aí. Pessoal, perguntas? Alguém ia perguntar algo? Não, né? Deixa eu fazer o seguinte, uma coisa. Vou colocar minha câmera ligada aqui. Ah, não dá pra eu colocar, né? Ok. Eu vou ter que desligar minha câmera porque meu celular tá descarregando. Eu tô usando o celular pra me gravar. Mas espera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar meu celular aqui assim, ó. Pronto, resolvi. Resolvi. Não sei se tá ao contrário pra vocês. Tá ao contrário, gente? Tá de cabeça pra baixo? Ou tá de boa? Então. É porque meu celular. Vou deixar meu celular carregando aí. Não tem como deixar ele em pé, né? Mas acho que assim funcionou. Assim funcionou. Não, vai cair. Enfim, minha câmera vai ficar desligada aí, infelizmente. Mas eu estou aqui. Bom, pois bem. E aí, dando continuidade, gente,
para a gente finalizar, hoje, a gente vai falar agora sobre essa questão das posições relativas entre reta e circunferência. Tá certo? Eu tinha deixado copiado aqui, né? E aí, bom, do que se trata isso, né? Assim como a gente viu nas aulas passadas, né, posições relativas é eu verificar, né, se a reta ela é perpendicular, se ela é paralela, enfim, em relação àquele outro objeto geométrico. Nesse caso, eu vou analisar posições relativas entre reta e circunferência. Ou seja, por exemplo, gente, eu tenho aqui, vamos dizer, um gráfico, certo? E aqui eu tenho a minha circunferência, tá? Aí vamos dizer que eu tenho uma reta assim, ó. Ô, gente, quer dizer, eu vou colocar a reta de laranja, tá? Essa reta intercepta a circunferência em algum ponto, gente? Me digam aí. Intercepta a circunferência em algum ponto? Não, né? Exatamente isso. Não intersecta. Agora, se ela fosse assim, intersectava, né? Ó, nesse aqui e nesse ponto aqui. Quais são os três casos de posições relativas de reta e circunferência? São três. Que é quando a reta ela é externa, vou chamar assim, externa, que é quando a reta é tangente, e é quando a reta é, ou quando a reta é secante. Veja, é muito simples. Como é que eu vou saber se a reta ela é externa, tangente ou secante à circunferência? Você vai analisar a distância da reta, ou melhor, a distância da reta em relação ao centro da circunferência. Porque pensa assim, gente, pessoal, vamos dizer que a tua reta ela tá assim, né? Certo? Vamos analisar os três casos? Pronto, vocês vão entender bem isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte: externa, tangente e secante, né? Vocês vão gostar do que eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar um negócio bem interessante. Ó, eu queria aumentar a proporção disso aqui. Ó, pessoal. Imagine que tá aqui a sua circunferência, né? Certo? Tá aqui a sua circunferência. Existem três casos possíveis, tá? O primeiro deles é a reta ser externa à circunferência, que eu vou fazer aquele roxo. A reta externa à circunferência, externa, ela vai acontecer. Pense comigo, gente, vê. Primeiro, né? Existe a reta, vamos lá, vou destacar tudo aqui. A reta externa, a reta tangente. E a reta secante. Vê, a reta tangente, ela estaria posicionada assim, ó. Quando a gente fala esse termo tangente, tem a ver. É no que tange a. É no que tange, olha que engraçado. Tangente vem de tocar em um único ponto. Ou seja, ela vai. A reta ela vai passar de tal modo a tocar a circunferência em um único ponto aqui, ó. Certo? Ela é tangente à circunferência. Esse é o caso de uma reta tangente à circunferência. E a reta secante é um caso assim, ó. É quando a reta está posicionada de tal modo que ela toca a circunferência aqui, ó, em dois pontos, ó.
Tá vendo que eu destaquei de amarelo? Aqui eu vou destacar o ponto de tangência da azul. E a externa ela não tá tocando nenhum ponto, né? Como é que eu vou identificar isso? Gente, para você saber se a reta ela é externa, tangente ou secante da circunferência, você vai analisar a distância do centro da circunferência até essa reta. Observe, gente, quando a reta ela é tangente à circunferência, vê, observe, quando a reta é tangente à circunferência, você, a distância do centro da circunferência até aquela reta é equivalente ao quê? Vê, nesse caso aqui a circunferência ela não está exatamente centrada no centro, né? Posicionada aqui no centro. Deixa eu reordenar, inclusive. Ó, para facilitar para vocês, né? Pronto. Ó, nesse caso aqui, vamos considerar que a circunferência está no centro. A distância da reta tangente até o centro da circunferência vai ser igual ao quê? Para prestar atenção, pense um pouquinho. A distância da reta tangente até o centro da circunferência vai ser igual ao quê? A quem? Ao raio, exatamente isso. Perfeito. Então, quando a distância da reta até o centro for igual ao raio, a reta é tangente. Agora, se a distância da reta, analisa aqui o caso da reta ser externa, né? A circunferência. Isso aqui, e nem vocês mesmos disseram, isso aqui é o raio, né? A reta externa, ela com certeza, ela vai ter uma medida, uma distância maior do que o raio. Ou seja, se a distância da reta ao centro da circunferência for maior do que o raio, ela é externa. E como você pode imaginar, se a distância da reta até o centro da circunferência for menor do que o raio, ou seja, menor do que essa distância toda aqui, ó, que esse é o caso dessa reta secante aqui, então ela vai ser secante. Então, quando a distância for menor do que o raio. Tá aqui os três casos. Faz muito sentido, né, gente? Faz muito sentido. E aí, isso é interessante, por quê? Porque isso pode trazer informações para você, né, na hora da resolução da questão, né? Pessoal, todo mundo pegou essa ideia aqui? Todo mundo entendeu certinho o que eu fiz e tal? Tranquilidade? Bom, show, né? Aí vê, uma coisa, só fazendo um breve comentário aqui, vê. Eu acho que eu não comentei sobre isso durante as aulas e eu peço perdão, tá? Era para ter comentado isso lá no primeiro, na preparação para o primeiro né? É que acabou que esse assunto, ele foi dito que não ia ser, um professor afirmou que não ia cair, né, na prova, e aí a gente acabou deixando um pouco de lado, mas deixa eu fazer um comentário sobre ele rapidamente, que é a questão da distância de um ponto a uma reta, né? Que seria essa situação aqui, ó, né? Porque eu tenho aqui um certo ponto, né, que é a origem, o centro da circunferência, até uma certa reta. A distância de um ponto a uma reta, gente, é uma situação assim, ó, vê. Eu tenho aqui uma reta, imagine, uma reta, pá, e eu tenho aqui um certo ponto. A distância de uma reta a um ponto diz respeito à menor distância possível. Como assim, Espanha? Quer ver, por exemplo, vamos dizer que você tem uma reta, é um conjunto infinito de pontos. Aí alguém pode fazer a pergunta: então, Espanha, como é que eu vou saber qual é a distância da reta ao ponto? Porque se eu pegar esse ponto vermelho aqui, ó, eu posso dizer que a distância dele até a reta é essa distância aqui, ó. Ou posso dizer que é essa aqui. Como é que eu vou saber qual é? Você vai atrás da menor distância entre o ponto e a reta. Que nesse caso é essa distância aqui, ó. Tá?
Essa é a distância. Essa específica distância aqui. A menor possível. Tá? Então, você tem aqui uma reta, imagine R, um ponto P. A distância do ponto até a reta é dado por essa equação aqui, ó. AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Em que x0 e y0 aqui representam as coordenadas desse ponto P. Certo? Isso aqui seria D, de P e R. E esse A, B e C são... Esse A, B e C aqui são os coeficientes da equação cartesiana da reta, né? Então, essa reta aqui, ela tem uma equação cartesiana, certo? Imagine uma equação cartesiana assim, ó. AX mais BY mais CZ igual a zero. Esse A, B e C vem daqui, né? São justamente esses coeficientes advindos da tua equação da reta. A, B e C. Certo? Você joga nessa fórmula, é isso. É porque, deixa eu fazer esse comentário aqui, porque como eu falei sobre isso, né? Enfim, seria interessante falar sobre isso aqui também. Tá? Isso aqui é a fórmula de distância. Vou colocar, né? Distância, ponto, reta. A gente usa essa notação aqui, ó, para indicar a distância de um certo objeto até outro, né? No caso do ponto aqui, né? P ao raio R. Tá? Ou melhor, ao raio R, ó, a reta é. Massa? No caso aqui, ó, isso aqui faz 90 graus, né? Beleza? E também, gente, tem outra fórmula, né? Vou colocar aqui, vai caber, bonitinho. Que é a distância entre retas, né? A distância reta-reta. A distância de uma reta a outra, tá? Nesse caso aqui, essa fórmula que eu vou colocar aqui, tá, gente? Lembrando, né? Essas fórmulas que eu estou colocando aqui são fórmulas para duas dimensões, tá? As fórmulas de três dimensões, eu particularmente não lembro. Porque nos últimos semestres a gente não abordou muito, que nem o caso, que nem foi o caso da equação paramétrica. Aí eu vou ficar devendo a vocês, certo? Mas a gente aborda nas monitorias futuras. Mas no caso do... vou colocar aqui, tá? Duas dimensões, tá? Ou melhor, no R2. Deixa eu ver no R2, né? Duas dimensões. A distância reta em reta, né? É quando você tem uma reta aqui, você tem outra reta. E aí você quer saber a distância entre elas. Lembrando, gente, que a distância reta-reta, ela é um valor que a gente busca para retas não paralelas. Porque, veja, ou melhor, para retas paralelas. Porque retas não paralelas, elas se interceptam em um ponto. Então não tem distância entre elas, né? Assim, ó. Elas se interceptam em um ponto. Agora, retas que não são paralelas, ou melhor, retas paralelas propriamente ditas, elas vão ter uma certa distância aqui, né? Ó. É isso? Essa aqui é a distância de R1 até R2, tá? Vou chamar aqui de R1, essa aqui de R2. Massa? A gente estrutura a, a brincadeira dessa forma. Gente, dúvidas até então? Então, assim, veja que é tudo sobre você relacionar, né? As coordenadas do ponto, certo? Com a equação da reta propriamente dita, né? Certo? Ou seja,
Isso é, a fórmula é essa aqui, ó. Distância de R1 até R2 é igual a C1 menos C2 dividido pela raiz quadrada de A mais B. No caso, módulo de C1 menos C2. Aí você fala, ô Spiner, como assim C1 menos C2? É porque, veja, como são duas retas, né? Eu estou dizendo aqui para você que, vamos lá, reta 1, reta 2. Eu estou dizendo aqui para você que a minha reta 1, vou colocar mais para cá, a minha reta 1, ela vai ter uma equação A1x mais B1y mais C1 igual a zero. E a reta R2 vai ter uma equação A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Só que, qual que é o detalhe? Veja, ô gente, se as retas são paralelas, ei, escute, preste atenção. Se as retas são paralelas, vocês lembram o que esse A e esse B, vocês lembram que esse A e esse B aqui, eles significam na equação cartesiana da reta? Vocês lembram? Quem é que lembra aí? O que o A e o B significam na equação cartesiana da reta? Quem é que tem aí guardado na mente? O que esse A e esse B significam? Exatamente. As coordenadas do vetor diretor, que na verdade, nesse caso, é um vetor normal, né? A reta, né? Ou seja, é um vetor perpendicular à reta. Tá lá na aula de retas. Veja, se a fórmula de distância reta-reta em duas dimensões só faz sentido para retas paralelas, até porque retas não paralelas elas se interceptariam em um ponto e, portanto, teriam distância nula. Se elas só faz sentido para retas paralelas, e se elas são paralelas, o produto interno dos vetores diretores delas tem que ser zero. Certo? Tem que ser zero. Ou melhor, desculpa, gente. Me perdoem, tá? Isso aí seria o caso das retas serem perpendiculares, né? O produto, o vetor dessa reta de cima, ele tem que ser múltiplo do vetor dessa reta de baixo. Ou seja, basicamente eles vão ser vetores iguais, digamos assim, né? Certo? Vão ser vetores iguais. Eles vão estar apontando para a mesma direção. Eles vão ser diferentes? Vão, até podem ser. Mas se você simplificar um desses vetores lá na equação, né, se você simplificar ele, na hora que você aplicar a equação, você vai ver que o A1 vai ser igual ao A2 e o B1 vai ser igual ao B2. Ou seja, esse A e esse B aqui, por isso que eu não coloquei A1 e B1 aqui. Né? Por isso que eu não indiquei aqui o índice aqui embaixo. Ó. Tá? Porque o A1, obviamente, vai ser igual ao A2. O B1, obviamente, vai ser igual ao B2. Aí é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Porque como as retas são paralelas, né? Na hora que você for substituir aqui, ó, vai dar igual, né? Então eu posso considerar o B1 igual ao B2. O que vai mudar só é o C. De fato, quanto mais eu aumento o C... essa reta R2 aqui, ó, ela tem um certo valor de C, né? Esse é um certo C2, né? Esse aqui tem um certo C1. Porque o que de fato dita a distância, o deslocamento entre elas, é essa diferença entre C1 e C2. Certo? Essa diferença de posição aí. Tá? Então é por isso que eu vou estruturar aqui dessa forma, tá certo? A nossa equação, a nossa fórmula. Então tá aqui, ó. Distância reta-reta, né? Isso aqui é distância ponto reta em duas dimensões. A de três dimensões eu vou ficar devendo, tá? É isso aqui. Beleza? Propósito, deixa eu ajeitar isso aqui, ficar mais bonitinho, né? Ou seja, gente, esse tipo de equação, né, é meio grande e tal, mas nada que vocês não consigam lembrar praticando, tá? Então, deixa eu colocar aqui ax mais by mais cz, opa, mais c igual a zero. C1, né?
AX mais BY mais C2 igual a 0. Top. Aí é isso aí. Bom, então é isso, gente. Deixa eu falar com vocês aqui, né? Bom, não saio não. Deixa eu conversar com vocês rapidamente. Deixa eu dizer algumas coisas, tá? Vejam bem, todos me veem, né? Estão me vendo aqui na câmera? Tá? Olha só. A gente viu hoje, então, isso. Amanhã vai ter monitoria, tá certo? Semana que vem vai ter monitoria também. Semana que vem a minha monitoria presencial, eu vou trocar ela pelo online também. Vocês gostaram dessa ideia? Por que eu gosto de fazer isso? Porque aí eu consigo abranger mais pessoas, né, nessa reta final, né? Top, né? E aí a gente consegue adiantar bem o conteúdo também. E fazer mais exercício e tal. Então, foi melhor, né? Foi melhor. Vou fazer semana que vem. Ou seja, a gente ainda tem no mínimo mais 3 monitorias, amanhã e 2 da semana que vem. Além das monitorias de revisão que eu vou fazer, tá? Não garanto que essas monitorias de revisão vão existir, mas vou fazer o possível para que isso se efetive. Então, gente, obrigado a todos pela presença. Amanhã a gente vai. Eu vou começar falando sobre aquela equação paramétrica dessa conferência. E aí depois a gente já vai para a elipse. Beleza? Vamos para a elipse direto, pá, a gente vê elipse. E amanhã dá para a gente ver elipse e hipérbole já também. Que são formas muito parecidas, né? A única coisa que muda a única coisa que difere a equação da elipse para a equação da hipérbole é um sinal, né? A gente vai ver que a equação da elipse é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Já a elipse é com um sinal de menos no meio. E a parábola não, a parábola já é um pouco diferente, né? Mas assim, essencialmente a elipse e a hipérbole são muito parecidas, então a gente vai abordar, vai ver por que a circunferência ela é a mesma, a circunferência ela é um caso particular de elipse, né? Quando o A é igual ao B, né? Quando o eixo maior, quando os eixos são iguais, né? Da elipse. E é isso, gente. Beleza? Então, muito obrigado a vocês pela presença. Que Deus abençoe vocês. Vamos embora. Amanhã a gente continua essa brincadeira aí. Beleza? Hoje foi mais curto.